Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje teremos um episódio do programa Controvérsias de Ortopedia com o tema acromioplastia. Eu sou o João Felipe, sou membro atual da diretoria da SBCOC, membro da SEC da SBOT, professor da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Irei conversar com os colegas Dr. Eduardo Antônio de Figueiredo, membro do Grupo 7 da Unifesp, e ao amigo, colega Maurício de Paiva Rafael, diretor de ensino do Grupo NAEON, ambos cirurgiões de ombro e cotovelo, ambos grandes profissionais dessa área. O tema que a gente vai abordar hoje, que é exatamente buscando a controvérsia dentro do tema, se deve ao manejo do acrômio na realização da doença ou da patologia do espaço subacromial. Na década de 70 do século passado, o Dr. Charles Neer passou a descrever a patologia subacromial como o acrômio como fazendo gênese da patologia subacromial. Aquele conceito que todos nós já conhecemos, do impacto subacromial, aquela classificação desenhada por ele em estágio 1, 2 e 3, e defendia naquela ocasião a realização da acromioplastia como tratamento para essa patologia, ou seja, a hora em que eu removesse parte do meu acrômio anterolateral, eu estaria sendo coadjuvante ao tratamento da minha doença do espaço subacromial. Na sequência, seguiu as classificações que todos nós conhecemos, do Bigliani, naquele formato do acrômio 1, 2 e 3, e a posterior, Dr. Christian Geber passa então a conceituar novas visualizações do acrômio, não mais aquele acrômio só antero-inferior, mas sim uma conceituação de um acrômio lateral, onde conceitua-se índex acrômio, onde se conceitua o padrão do ângulo crítico, e a gente passa a ver o acrômio um pouco mais. Mas estudos mais atuais já passam a levar alguns questionamentos. Eu acho que a melhor conversa que a gente vai ter aqui com o Rafael e com o Eduardo é exatamente nos 2023. Como é que está o nosso acrômio? Como está o meu conceito em relação ao meu acrômio? Acrômio anterior, acrômio lateral ou coisa nenhuma? Então, eu vou inicialmente abrir a palavra para os colegas. E o primeiro tema para a gente discutir, eu queria que vocês pudessem me passar como é que é o manejo de vocês, não é manejo a palavra, desculpa, como é que é a investigação de vocês no pré-operatório daquele paciente seu de uma doença do espaço subacromial quanto à avaliação do acrômio. Deixa eu fazer a pergunta mais clara. Como é que eu vejo o meu acrômio antes da minha cirurgia? Eu uso a classificação do Bigliani, eu mensuro o ângulo crítico, eu meço o meu índex acrômio, eu uso raio-x, uso tomografia, uso ressonância. Eduardo, qual é a sua opinião a esse respeito? Como é o seu dia a dia com relação a essa avaliação? Olá, João. Olá, Rafael. Olá a todos os membros, colegas da SBOT. É um prazer fazer parte desse podcast. Bom, é um tema bastante controverso aí dentro da cirurgia do ombro, né, a acromioplastia, e que vem evoluindo de acordo com o entendimento aí da própria doença do manguito rotador, né? Meu manejo em relação ao acrômio, né, como me comportar, eu acho que começa desde o exame físico, né, do paciente, avaliar a idade, todo o gesto ou laboral, ou esportivo, todo como esse paciente se comporta, exame físico, né, todos os testes clínicos de acrômio, etc. Em relação à preparação, digamos, de imagem, eu obrigatoriamente, né, eu parto por uma radiografia, né, nas incidências AP, perfil e axilar, né, onde a gente pode ver a morfologia do acrômio. Eu acho ainda importante a gente entender o tipo do acrômio, embora essa classificação do Bigliani de 86, ela ainda, no dia a dia, ela foi mudando, né, com o tempo, mas eu acho que ela ainda é importante, né, a gente mensurar se é um acrômio que tem um pouco mais de curvatura, avalio também a presença ou não de calcificação na origem do acrômio, né, se tem uma calcificação do ligamento corpo acromial. É importante na incidência
axilar, nós avaliamos a presença ou não de osa acromiale, que, na minha opinião, é algo bastante difícil de se tratar e que também faz parte da rotina da cirurgia do ombro, né? E até da gênese da lesão no manguito rotador. Então, basicamente, com o exame de imagem, a radiografia é suficiente para a gente avaliar bem o acrômio, né? Obviamente, nós vamos fazer uma ressonância para avaliar o manguito, etc. Mas para a morfologia do acrômio, acho que a radiografia é suficiente. Eduardo, continuando a pergunta, o ângulo, pensar no índice acrômio, mensurar aquele ângulo de cobertura do acrômio proposto pelo Christian Gerber, você faz, e se faz, você faz através de quê? Você usa a ressonância para essa mensuração? Você faz isso basicamente com o seu raio-x? Como é que você faz? Bom, eu acho que eu não uso de rotina o ângulo crítico, né? Mas eu acho que ele é importante de ser realizado, né? Ele é feito com uma linha tangente na borda da escápula até a linha lateral do acrômio, né? Mas eu acho que naqueles casos que você pode ter possa ter uma dúvida, né? Você pode lançar mão dessa possibilidade, né? Lembrando aí para todos os colegas que às vezes não estão muito habituados com esse ângulo, né? Quando você tem essa medida acima de 35 graus, você tem um fator prognóstico maior para lesão de manguito rotador. Rafael, a mesma coisa. Qual é a tua rotina pré-operatória para estudar o seu acrômio? Raio-x, TC, ressonância? Estou perguntando isso porque o grupo de vocês tem um trabalho exatamente de mensuração do ângulo crítico através de ressonância, né? Queria que você falasse um pouquinho o que vocês fazem com relação a isso. Bom dia. É muito bom estar com vocês aqui. Queria agradecer ao convite da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, principalmente a sua Rádio SBOT. Agradecer muito a possibilidade de estar conversando com o grande amigo João, com o grande amigo Eduardo. Eu acho que a gente tem uma amizade fora, né, da SBCOC, então tenho muito orgulho de fazer parte desse time da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Bom, a mensuração do acrômio realmente é uma mensuração que ela inicialmente era descrita por raio-x, por radiografias. O estudo do Bigliani de 86 foi feito através de peça de cadáver. Ele não era um estudo dinâmico, e sim um estudo estático da forma do acrômio. E o Dr. Christian Gerber, depois, no final da década de 90, vem trazer o ângulo crítico do ombro, que ele faz alguma dinamização, ele torna a avaliação do acrômio um pouco mais dinâmica, né? O raio-x, para você fazer a mensuração do acrômio, ele não é fácil, você precisa ter um AP verdadeiro, você tem que ver uma glenoide totalmente chapada de frente para que você possa ter a mensuração do ângulo. E para as pessoas que conhecem pouco, como é que é medido esse ângulo? É feito a parte superior e inferior do acrômio uma linha, e da parte inferior do acrômio, da glenoide, uma linha do superior e inferior da glenoide, e você leva a ponta do acrômio, essa parte inferior, e isso aqui mede-se um ângulo. O que você observa na radiografia é que o acrômio, normalmente, ele pode estar no meio da cabeça, um pouco menos da altura da cabeça, ou um pouco mais lateral à altura da cabeça. Então, o primeiro raio-x, talvez ele te chame a atenção para que se você tem um ângulo maior ou menor. E a descrição do ângulo crítico ele é feito através de radiografia. Nosso grupo publicou um trabalho há 4 anos atrás, tentando fazer, através de um estudo duplo cego, em que a avaliação do acrômio fosse feita por ortopedistas e radiologistas, tanto no raio-x quanto na ressonância, e observou-se que não tem diferença da mensuração, se bem feita. Então, eu, por rotina, o que eu faço? Se eu tenho uma paciente que tem uma patologia do manguito rotador, e eu vou fazer uma avaliação do manguito, eu peço na solicitação da ressonância a mensuração do ângulo crítico. Então, eu utilizo muito a ressonância para ter essa mensuração. A radiografia, ela progrediu muito, porque você consegue fazer essa mensuração hoje praticamente digitalmente também. Os raios-x também se passaram a ser mais digitais. Então, eu tenho raio-x no consultório digital, então eu tenho essa facilidade, mas a mensuração do nosso grupo é feita mais pela ressonância magnética. Ok. Dando então continuidade, eu acho que antes da gente partir, uma outra controvérsia, quando a gente fala de acrômio, a dúvida do acrômio, vamos falar de Bigliani, do acrômio 3, vamos falar da patologia anteroinferior do acrômio. Para vocês, o acrômio 3, ele é adquirido
ou seja, foi um impacto recorrente, uma extensão da cabeça do húmero que calcificou aquele meu ligamento, ou eu já existia ele previamente? A pergunta é, eu adquiro o acrômio pontudo, sobressalente, ou eu nasci com esse acrômio? Rafael, começa com você. Bom, esse é um assunto também que a gente daria para escrever até basicamente um livro sobre isso, né? Na minha concepção, e olhando os estudos recentes, o que você percebe? Existe uma alteração da forma do acrômio de acordo com a idade que você faz a avaliação do teu doente. Então, se você pega doentes mais jovens, você tem uma prevalência de quase 40% do acrômio tipo 2, o acrômio tipo 1 um pouco menos e o acrômio tipo 3 bem menos. O que a gente observa é que essa angulação que o acrômio faz à frente, ela parece muito mais recorrente do trauma, um processo de calcificação do ligamento coracromial, porque ele muda um pouco da morfologia da forma do acrômio. O que a gente tem que entender é que a avaliação desse acrômio, ele é uma avaliação que ela é estática nos exames clínicos e ela é dinâmica na função do ombro. O acrômio, a escápula não é parada quando a gente mexe o ombro, ela tem movimento. Mas a formação, exatamente que você fez a pergunta, João, eu acho para mim que a formação do acrômio tipo 3, algumas pessoas podem nascer com o ângulo anterior um pouco menor, um pouco maior? Podem. Mas você observa muito mais a presença desse acrômio com o passar dos anos. Eduardo, e qual é a sua opinião? A minha pergunta de forma simples é, eu adquiro um acrômio 3, aquilo é uma consequência da minha doença primária ou eu já tenho uma predisposição a ter aquele acrômio? O que você acha, Eduardo? Eu vou muito mais vou nessa linha que o Rafael falou, né? Você já tem um formato prévio do acrômio, mas não há dúvida que, com o passar do tempo, esse processo degenerativo, né, de tração do ligamento coracoacromial, esse processo, uma entesite que vai formando ali, né, vai formando essa calcificação, e em pacientes mais idosos, a tendência é que nós tenhamos um acrômio um pouco mais curvo, né? Então, então, a idade é um fator, além de, né, é um fator prognóstico aí da lesão no manguito também, né? Então, vocês concordam comigo? Eu acredito que, em síntese, o que vocês dois falaram é que a gente adquire, por calcificação, por um impacto secundário, por uma extensão da cabeça do húmero, um acrômio do tipo 3, né? Aquilo calcifica, aquilo seria uma resposta à semelhança do que a gente tem na fasciite plantar, aquele osteófito de tração que termina, então, se desenvolvendo lá no local. Vamos lá, vamos para a principal parte da nossa discussão de hoje. Vamos dividir em duas partes. A gente fala primeiro da acromioplastia anterior, depois da acromioplastia lateral. Para vocês, vamos começar com o Eduardo agora. Quando e como é que você maneja teu acrômio na sua doença ou no seu reparo subacromial? A pergunta é assim, Eduardo, eu acho que fazer só acromioplastia hoje, eu acho que, não sei vocês, mas eu acho que cada vez mais a gente tem menos aquele paciente que vai no tipo 2, na classificação do NIR, que entra a gente só para fazer uma acromioplastia e tratar a doença subacromial. Eu até brinco com os alunos e digo assim, eu acho que na hora que a gente entra para fazer uma acromioplastia isolada, o problema não é do paciente, o problema é do doutor que não soube fazer o diagnóstico correto e terminou meio que tratando algo errado. Mas vamos pensar mais no manejo do acrômio, no reparo do manguito, naquela doença real do manguito rotador. Quando, Eduardo, e como é que você faz? Desculpa, eu queria também dividir essa pergunta em duas etapas. Primeiro, me traz uma fundamentação científica para isso, baseado em que você toma essa decisão, cientificamente falando, vamos falar de estudos, e depois qual é a tua rotina do dia a dia. Uma coisa é a gente aprender com os outros, e eu quero ouvir também a sua opinião pessoal, né? Poxa, qual é a minha diária, a minha rotina? Bom, o entendimento da acromioplastia ela foi mudando com a própria evolução da doença, né? Até a década de 70, como você já falou, era tudo bursite no ombro, dor no ombro, uma coisa muito inespecífica, que a partir dos estudos do NIA foi começando a realizar a acromioplastia e fazia a acromioplastia em todos os pacientes, né? E até o estudo inicial do NIA,
ele é um estudo, apesar de todo o respeito que nós temos pelo NIR, é um estudo que, né, ele tem os seus vieses. Mas, como você falou também, eu praticamente não me recordo, assim, de cabeça, quando fui convidado para fazer o podcast, eu não me recordo da última cromioplastia isolada que eu fiz, né? E eu acho que isso praticamente caiu em desuso, né? E aí, quando fazer, como comportar a partir desses estudos, né? A partir da cromoplasia, né? Eu acho que a gente também tem que ter um entendimento da gênese e da doença do manguito rotador, né? Nós temos o entendimento que a lesão do manguito rotador ela é multifatorial, né? Então, são vários componentes que podem proporcionar a lesão do manguito rotador, né? Nosso grupo já fez uma série de estudos falando do papel genético da lesão do manguito rotador, onde nós propusemos alguns genes que têm uma maior associação em relação à lesão do manguito rotador. Claro que no dia a dia isso ainda não é possível de ser mensurado, mas é um caminho que a gente tem que ter dentro da lesão do manguito rotador. Nós temos os fatores de idade, que também é um fator importante, fatores biológicos. Então, tudo isso faz parte do nosso arsenal de como abordar também o acrômio. Ver o quanto esse acrômio ele está participando da gênese do manguito rotador ou não, né? Como foi falado, o ângulo crítico do acrômio ele é um fator causador, né? Um ângulo crítico maior de 35 graus é um fator causador da lesão do manguito rotador. Então, a gente tem que começar a analisar a partir desse sentido, tá? Desculpa, Eduardo. A minha pergunta é assim, baseado em quê e com que frequência, ou seja, qual é a situação que eu faço a cromioplastia anterior? Assim, vamos lá. Eu reparo o meu manguito rotador, quando é que eu vou lá e faço minha cromioplastia? Sempre, nunca, ou quando? Primeiro, baseado em que evidência científica e segundo, baseado em que evidência prática sua do dia a dia? Uhum. Bom, em relação à evidência científica, ela é bastante controversa na literatura, né? Existem diversos trabalhos que falam a favor de fazer a cromioplastia e vários trabalhos que falam que a cromioplastia não tem nenhuma repercussão no resultado final do reparo do manguito rotador. E até é importante a gente dar um crédito aqui para a nossa literatura, né? Esse ano o grupo do HC, como a La Volta, eles publicaram um artigo, se eu não me engano, agora em janeiro, fevereiro, em que eles observaram uma melhor evolução dos pacientes que fizeram a cromioplastia após um reparo do manguito rotador, né? Então, a partir desses fatores, eu acho que eu continuo acreditando que a cromioplastia ela é importante no tratamento da lesão do manguito rotador. Em relação à cromioplastia anterior, aí vai muito dos achados artroscópicos de impacto, de presença de impacto, daquela lesão mais bursal, então isso fala a favor. Eu tenho uma tendência a observar mais também o acrômio do tipo lateral, né, do que propriamente a cromioplastia anterior, né? Outros fatores também que também são descritos na literatura, né, que eu acabei não falando anteriormente, mas um fator que é importante é o fator biológico, né? Existe ainda de não estar bem, digamos, bem descrito, mas há uma possibilidade de fator biológico, aquela chuva de fator biológico que você pode ter com a relação à realização da cromioplastia. Ô, Rafael, a mesma pergunta. Quando e como é que você faz a cromioplastia anterior? Me traz um subsídio acadêmico, baseado em algum achado científico, e como é a sua rotina do dia a dia? Bom, João, realmente acho que o Eduardo ele falou muito dessa síntese de quanto é difícil a gente poder realmente fazer essa definição, de quanto ainda é controverso isso, né? A literatura, ela mostra para a gente
em relação ao que a gente fazia no passado. Então, eu e você somos de uma formação em que a gente fazia a cromioplastia como um método de tratamento da patologia do manguito, da síndrome do impacto, né? E que depois, com o passar do tempo, a gente viu que a gente parou de fazer, né? Em mais ou menos, acho que 2012 ou 2013, saiu um trabalho de um grupo grande dos Estados Unidos mostrando que uma fisioterapia bem feita, uma reabilitação bem feita, comparado com a cromioplastia isolada, a fisioterapia tinha melhor resultado. E isso fez cair a indicação da cromioplastia como uma forma de tratamento para o impacto, né? Segunda coisa, o Eduardo ele falou muito bem dessa multifatoriedade que a patologia do manguito rotador tem. Particularmente, eu não acredito que o trauma subacromial seja o grande causador da patologia do manguito. Quando você começa a avaliar o doente, avaliar o seu paciente, a tensão que ele promove nesse manguito rotador no seu dia a dia, a atividade física que o paciente faz, a forma de utilização do ombro e a forma do ombro, aquele ombro mais para frente, aquele paciente que tem um desvio postural importante, para mim ele é tão importante ou mais importante do que a forma do acrômio. A gente discutiu aqui duas formas do acrômio, que é o acrômio em relação à lateral, o ângulo crítico, e o acrômio em relação à angulação. Mas o Snyder traz uma classificação para a gente em relação à espessura do acrômio e o espaço que ele tem. A gente esquece um pouco dessa classificação do Snyder, mas para mim ela é tão importante quanto todo o resto. A cromioplastia anterolateral ou anterior, né, como é descrita, feita, eu acho que ela tem algumas indicações. Por exemplo, eu vejo a cromioplastia anterior como sendo realizado para observação do manguito. Existem realmente ombros que são mais apertados, onde você tem dificuldade de colocação de âncoras, de observação do espaço subacromial. Então, eu acho que esse espaço subacromial pequeno, mais uma medida menor do que 8 milímetros, você vai ter muita dificuldade de fazer até o reparo, eu que opero o paciente em posição de cadeira de praia. Mas se você coloca o paciente em decúbito lateral, ele muda, porque a tração do braço faz com que esse espaço também aumente. Então, normalmente, a cromioplastia, quando você começa a discutir com colegas, ela é muito mais indicada em quem faz a posição de cadeira de praia do que quem faz a posição de decúbito lateral, por causa do espaço que você tem. Em relação à cromiolateral, a ressecção lateral, eu acho muito difícil ser feito a ressecção lateral. Primeiro, a gente não tem mensurações ainda do quanto deve ser retirado da parte lateral. Segundo, a parte lateral tem uma posição que é a inserção do deltoide. Trabalhos mostram que a cromioplastia lateral muito intensa fragiliza o seu deltoide, podendo até ter predisposição da lesão. E existe esse terceiro fator, que é o fator biológico do reparo do manguito rotador. Se a gente ainda não conhece totalmente a gênese do manguito rotador, a gente não conhece normalmente o que faz a biologia nesse caso. Então, quando a gente pensa, eu vou fazer uma cromioplastia porque vai ter uma chuva de sangue em cima do meu manguito. Quanto tempo tem essa chuva de sangue? Em torno de 4 a 5 minutos, quando começa a coagular. Então, a gente tem soro no meio da articulação que impeça que essa chuva seja tão bem feita. Então, eu acho que assim, a discussão da cromioplastia, para mim, hoje, ela é cada vez menor. Ela tem cada vez menos indicação na literatura e no meu tratamento do meu doente. Perfeito. Rafael, meio que entrou já num contexto da cromioplastia lateral, mas antes da gente finalizar a parte da cromioplastia anterior, eu sou moderador, mas deixa eu dar minha opinião também a esse respeito. Eu vejo, assim, os trabalhos todos hoje migram, a gente tem trabalho agora, uma revisão sistemática com meta-análise 2021, publicada na Arthroscopy, para não existir diferença nenhuma entre fazer ou não fazer a cromioplastia no reparo do manguito rotador. Inclusive, outros trabalhos já mostram superioridade dos resultados no paciente que não fez a cromioplastia. Então, eu gosto de dizer que a medicina é um pêndulo, né? Ora, esse pêndulo bate para um lado, a gente faz tudo, o pêndulo depois volta para o outro e a gente faz tudo. Acho que talvez encontrar o meio desse pêndulo seja a sabedoria nossa do dia a dia. A grande dificuldade é o saber onde está esse pêndulo hoje, 2023. A tendência desse pêndulo, pelo menos pelos trabalhos que nós mostramos hoje, é de não fazer. Eu concordo com vocês, a primeira pergunta que eu fiz foi se aquele nosso acrômio 3 é adquirido, e vocês concordam comigo que é adquirido, não concordam que é adquirido? Então, talvez a gente esteja, o nosso organismo,
tentando segurar aquela nossa cabeça que está ascendendo, que o meu manguito está sofrendo e a cabeça está querendo ascender, o meu ligamento calcifica dizendo, ó, segura ela aí, porque senão ela vai escapar. E talvez aquele meu ligamento, junto com o meu acrômio, seja a última barreira que a gente tem antes da ascensão da cabeça do húmero, é quando a gente se depara com aquela artropatia por lesão do manguito rotador. Um dos critérios ruins é meu escape da cabeça humeral para a parte antero-superior. Um outro atendo como isso, eu estou falando lá no final, ou seja, meu manguito falhou, já não tenho mais nada, vou migrar para realizar uma reversa por falência, por uma artropatia por lesão do manguito. Um dos critérios de mau prognóstico na reversa para desenvolvimento de uma fratura de acrômio ou de escápula é quando eu tiro o meu ligamento. Então, operar uma reversa e tirar o ligamento na reversa aumenta a possibilidade de eu fazer uma fratura de acrômio ou de escápula. Vejam o quanto aquele ligamento é importante, né? E aquele ligamento, na hora da acromioplastia, é o fato que a gente faz para remoção. Eu não sei se vocês concordam com essa minha de raciocínio. Partindo para a última pergunta, para a gente encerrar o nosso podcast. Acromioplastia lateral. Vocês me falaram, Rafael, inclusive, que faz essa mensuração através da ressonância. De forma prática, você faz a acromioplastia lateral no seu dia a dia ou não faz? E se não faz, por que medir? Bom, a acromioplastia lateral, não vou dizer para você que eu não faço, porque eu acho que existe alguns casos em que o acrômio é tão lateral que ele dificulta o acesso do meu reparo do manguito rotador, inclusive da colocação das âncoras em localizações corretas. Então, para mim, a acromioplastia lateral é o seguinte, ela é muito mais como via de acesso ao ombro do que propriamente como um tratamento de uma patologia, tá? Se você for pegar biomecanicamente falando o ombro, o acrômio muito lateral, ele agride uma região no tubérculo maior quando a gente está em abdução e rotação externa, que é uma região bem lateral. Então eu concordo com o teu conceito de que o arco coracoacromial, que se inclui a espinha da escápula, o acrômio e o ligamento coracoacromial, ele é de extrema importância. Quando você faz a acromioplastia lateral, teoricamente você não mexe muito nesse arco porque você não desinsere o ligamento anterior, você preserva. Então a acromioplastia lateral, eu acredito, ângulos muito grandes, acima de 40 graus, ou que dificulta a minha visão daquele acrômio mais lateral, eu realizo. Não realizo a acromioplastia de ressecção total lateral. Eu vou ressecando o suficiente para que eu tenha espaço para fazer a minha colocação de âncora. E um detalhe é, quando a gente fala de acromioplastia lateral, as pessoas normalmente fazem só anterolateral. Elas não fazem da região posterolateral, porque a gente, como cirurgião de ombro, a gente trabalha muito pouco na região posterior subacromial, a gente trabalha muito mais na região anterior. Mas quando você vai fazer a acromioplastia lateral, se você for fazer, você tem que trazer o teu shaver e tua câmera para trás e fazer a acromioplastia da parte posterior também. Eduardo, a mesma pergunta para a gente encerrar. Você mensura o seu ângulo, se mensura o ângulo crítico, eu estou falando disso, do meu índex acrômio, e você faz a acromioplastia lateral, e se não faz, o porquê medir o ângulo? Bom, dentro do entendimento, eu acho que a lesão do manguito rotador ela tem diversos fatores, né? E eu acredito que o acrômio, como a literatura ainda não chegou numa conclusão, né? Como você bem disse, a medicina ela é pendular, a gente ainda tem que encontrar onde está esse pêndulo hoje para a gente poder atuar, né? Então, eu acho que eu acredito que o acrômio ele contribui um pouco, sim, na gênese do manguito rotador, né? É difícil a gente mensurar durante a artroscopia o quanto retirar de acrômio lateral, né? Mas isso que o Rafael falou é importante. Você tem que retirar o acrômio da porção lateral até uma região mais posterior possível, né? Então, é um passo que não é muito difícil, não é assim, embora a gente não faça de rotina olhar tudo, mas é um passo que não toma muito tempo da cirurgia, mas você fazer uma acromioplastia bastante econômica, mas você pegando desde a posição posterior e até um pouquinho anterior, eu acredito que é um fator importante que contribui para uma melhor evolução. Lógico, existem estudos que falam
de uma maior fraqueza de deltoide, né, na colonoplastia lateral. Por outro lado, também existem estudos que não demonstram diferença de deltoide, né? Tem um estudo do Geber, de 2018. Então, é importante encontrar um meio termo e fazer uma colonoplastia econômica, né? Mas eu acho que ela é importante. E outro fator também que eu acredito da importância da colonoplastia é a maneira que eu realizo a artroscopia do manguito rotador, que também é em cadeira de praia, que ela também auxilia no acesso. E, atualmente, também não realizo a ressecção do ligamento coracoacromial, né, por todos os fatores que vocês já disseram. Eu acho que nós estamos ao final do nosso podcast. Primeiro, eu queria agradecer aos colegas, ao Rafael, ao Eduardo, pela participação. Agradecer a SBOT pelo convite, por poder estarmos discutindo esse tema tão controverso. E eu comecei lá perguntando a vocês, né, a colonoplastia anterior, 2023, a colonoplastia anterior, a colonoplastia lateral ou nunca? E a história do pêndulo, meu pêndulo está para o nunca, mas assim, eu não sou detetor da verdade, talvez a gente passe para conversar daqui a uns 10 anos e o pêndulo volte lá para o lado contralateral. Obrigado a todos. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, é um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.